bem? Estamos começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Como é que você está aí desse lado? Tá tudo tranquilo contigo? Espero que sim. Mas espero que também você esteja sempre melhorando. Essa frase que eu vou dizer agora é a filosofia do programa. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Essa é uma maneira de pensar, é uma maneira de ver a vida, é uma maneira de ver a si próprio, é uma maneira de olhar para o mundo e decidir melhorar constantemente. Esta escolha, esta decisão, eu que tenho que tomar. Eu não posso ficar terceirizando, botando méritos e culpa nos outros. Ah, porque eu não dou certo por causa disso, por causa daquilo. Não. Locus de decisão interna, decisão contínua e melhoria contínua. Esse assunto, melhoria contínua, ele era da década de 80, quando a gestão da qualidade total estava em total vapor, mundo afora. Aqui no Brasil ficou muito conhecido, ficou bastante visível em todas as áreas o quão importante era desenvolver processos de melhoria que sempre tivesse fazendo você subir de nível de onde você está. Muito bem, sejam muito acolhidos. Hoje nós vamos ter conteúdo e conexão. Lembra que são os nossos dois pilares deste projeto que nós começamos aí. Hoje estamos na 15ª edição. Bom, não posso começar o nosso programa sem agradecer algumas empresas e alguns profissionais que decidiram apoiar essa iniciativa. Eu quero aqui, desde já, agradecer a Cardan Peças, na pessoa do Artêmio, que tem sido um dos nossos apoiadores nesse projeto, nessa programação. Um abraço aí para o Artêmio. Daqui a pouco ele está por aqui. Agradecemos a Cardan Peças. Agradecemos também ao Mobile. Mobile é uma empresa da área de imóveis, de locação, de compra, de aluguel de imóveis já há algumas décadas na cidade de Mossoró. A Mobile Imóveis, do Jansen, a quem aqui nós agradecemos. Também queremos agradecer Edilma Salgados. Você deve estar acompanhando aqui, deve estar aparecendo aqui na sua tela rapidamente aí alguns salgados. E esses salgados é uma cortesia da Edilma Salgados, aqui da cidade de Mossoró, que nós queremos agradecer. Desculpa aí a tosse. Também queremos agradecer a Ideal Frutas, que também traz para nós aqui constantemente, é um dos apoiadores nossos aqui, ajudando a equipe que participa do programa com algumas frutas, trazendo alguns itens aí para a gente se alimentar. Tranquilo? Eu, você, todos nós precisamos nos alimentar, tanto com conteúdo, comida, mas também precisamos de exercício, colocar em prática. Bom, gente, o Sertão Inovador quer começar a nossa programação falando de uma história, iniciando por uma história. E essa história é relevante, é importante, porque o que nós trazemos aqui para você tem um pouco a ver com essa história. Essa história começa em 1997. Foi a primeira oportunidade que eu tive de entrar numa sala de aula e ministrar uma aula. Na ocasião, uma professora de inglês estava entrando em licença maternidade. E lá na escola, aqui eu já participava da escola, porque eu já tinha sido aluno dessa escola, procurou-se ali uma pessoa para tentar substituir aquela professora. Eu não sei por que acharam que eu poderia dar essa aula. Eu, como sempre, gostei de desafio, disse, topo, vamos lá. E aí por 6 meses, eu fui dar aula de inglês para alunos da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Na época não tinha 9º ano como tem hoje, né? E naquela ocasião eram 300 e poucos alunos. Eu tive que literalmente me virar nos 20, porque na época eu tinha em torno de 20 anos de idade. Tive que me virar nos 20 para estudar, correr atrás, aprender, mas eu gostei daquele desafio e entrei em sala de aula. Quando eu comecei a dar a aula, eu simplesmente me encontrei. Eu disse, uau, isso aqui é muito legal, poder ensinar as pessoas, a ajudar de alguma forma. Foi tão legal que eu inventei aulas dia de sábado. Tá, as aulas eram só de segunda a sexta, mas eu também, e nem tinha aula complementar para dar não, foi escolha própria mesmo.
de incentivar aqueles alunos. Aquele projeto que começou com os alunos, 300 e poucos alunos da escola, eu acabei ampliando para outras pessoas que quisessem também aprender o inglês mais coloquial, mais do dia a dia. Aprender a falar. Não era aprender gramática para fazer prova, né? Não era esse o objetivo. Era especificamente para falar, se comunicar. Se ia fazer uma viagem, como é que a gente se vira lá nessas ocasiões? Eu descobri o poder da educação. Eu fiquei encantado com o poder da educação. 1997. No ano 2002, eu já estava na universidade, já estava fazendo faculdade, e em 2002 eu aprendi uma outra coisa maravilhosa. Eu descobri a logoterapia do Viktor Frankl, a terceira escola de Viena de psicoterapia. Eu fiquei encantado com aquele trabalho, com aquela descoberta. Eu sempre gostei de psicologia, sempre gostei dessa área de estudar o ser humano. Na época, eu gostava muito de estudar o comportamento humano. Inclusive, foi em um curso, em um seminário muito querido do Sebrae, muito famoso. O único treinamento que se eternizou no Sebrae até hoje ainda existe, que é o Empretec. Eu estava participando desse seminário quando foi me apresentado o poder de você visualizar, de você ter metas e de você projetar o futuro. Na ocasião, a fundamentação teórica para esta abordagem estava sendo dada pelo Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que sobreviveu a 3 campos de concentração nazista e estudou e comprovou seus estudos dentro do campo de concentração que as pessoas que sobreviviam àquela tragédia sobreviviam porque eles tinham alguma coisa no futuro que era tão forte, mas tão claro para eles, que funcionava como tipo um cabo de aço amarrado por cima de imagine um rio caudaloso que leva a qualquer coisa, e dentro lá dos campos de concentração, que a maioria era levado, era o suicídio, para não admitir aquela humilhação contínua até a morte, inclusive. Como eles já iam morrer, a maioria tiravam a própria vida. Mas havia alguns que não faziam isso. Isso chamou a atenção de Viktor Frankl. O próprio Viktor Frankl foi também uma dessas pessoas que colocou alguns objetivos, mesmo dentro de um campo de concentração, como, por exemplo, sobreviver. Segundo, aprender alguma coisa naquele ambiente, talvez de experimento, de estágio do inferno, que era um campo de concentração nazista para um judeu, e ainda comprovar a sua tese do sentido, a teoria do sentido. Eu estou sendo aqui, claro, bem simplista. Quando eu escutei aquilo, quando eu conheci o Viktor Frankl, então comecei a adquirir os livros dele, devorar o material dele. Ele, inclusive, esteve no Brasil, acho que em 84, se não me falha a memória, um ano de 1984. Mas em 2002 foi quando eu conheci esse material e comecei a comprar os livros dele. Eu tenho mais de 30 livros de Viktor Frankl lá em casa, desse doutor, virou doutor e, enfim, ele fez o doutorado e ganhou vários títulos de doutor honoris causa em várias universidades, foi dar aula no mundo inteiro, né? E o trabalho dele é de uma relevância gigantesca, porque ele descobriu alguma coisa que há milênios já é citado, mas não como material de pesquisa científica, que é uma parte mais interior que o ser humano tem, chamada de espírito humano, parte noética, como o Viktor Frankl falava. E aí ele começou a pesquisar sobre esse assunto, depois do seu martírio, digamos assim, do seu teste de prova de fogo lá no campo de concentração, ele retorna e ele dá continuidade a esse estudo. Eu fiquei impressionado com isso e, de fato, aprendi o poder da logoterapia, o poder de dar um sentido. Claro, depois eu aprofundei esse estudo e descobri que não só Viktor Frankl, mas Jim Collins na área de administração, Fred Pollack na área das nações, também pesquisou sobre isso, e uma pesquisa que foi feita na Escola 21, lá no Harlem, em Nova York, também provou que dar metas é importante para crianças
Jim Collins provou que as empresas usam, Fred Pollack provou que isso funciona com nações e Viktor Frankl provou, nos seus estudos, que seres humanos, independente de suas idades, no mais terrível ambiente que possa estar, ela consegue dar significado até para a dor e para o sofrimento. Quando você tem um propósito muito claramente definido. Claro como a luz do sol do meio-dia de Mossoró. Se você tem isso, você consegue resultados fantásticos. Na ocasião, confesso aqui a vocês, eu fiz um exercício bem interessante. Eu acabei fazendo uma sequência de metas de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 anos. E lá em 2002. Nós estamos aqui em 2025, já se foram 23 anos. Quando eu participei desse seminário, eu morava na Casa do Estudante, na cidade de Mossoró. Portanto, amigo, não tinha nem um prego com uma barra de sabão, como diz o ditado. Não tinha nem onde morar, já que morava na Casa do Estudante. E lá eu coloquei esses metas. 23 anos depois, eu olho, as metas que eu coloquei foi até 50 anos. Eu ainda tenho essas metas guardadas lá em casa num e-mail. Bem antigo, nem existe mais hoje esse e-mail. Chamava-se Zipmail, os primeiros e-mails. Eu sei, eu tô entregando minha idade, né? Dinossauro. Mas na época, 97, 98, 2002, Zipmail ainda era muito utilizado. O site de busca nem era o Google, era o KD. Mas vamos pular essa parte aí, dinossauro. O fato é, aquela projeção de 50 anos, hoje com 23 anos, eu estou justamente naquilo que foi planejado. Incrível, lá atrás não tinha nada. Mas o fato de jogar âncora lá na frente e ir executando as ações simplesmente transformaram minha vida. 3 filhos, uma esposa, empresa, empreendimento, profissão, mestrado. Eita, um monte de coisas aconteceram porque antes foi jogada uma âncora lá na frente. E aí você fica agarrado nela e vai trabalhando e resolvendo isso. 2002. Mas vamos continuar, porque quando chegou em 2005, neste processo de crescimento, nós resolvemos estudar sobre criatividade. Aí eu comprei mais uma pancada de uns 20 eu tenho lá em casa uns 20, 23, 24 livros mais ou menos, que eu conto a quantidade de livros por área que eu resolvi estudar, só sobre criatividade. Na época eu estava no Sebrae e eu resolvi, com o apoio do Sebrae, fazer um experimento, fazer uma turma de teste para desenvolver uma tese que na época eu chamava de neurofitness. Assim como você vai para academia e você pratica a aeróbica, né, para exercícios, e principalmente para trabalhar a parte, né, do coração, respiração, os músculos, etc. Também tem a parte anaeróbica, que é da academia mesmo, puxar ferro, aquela coisa toda. Eu resolvi fazer um neuróbica, que é justamente uma série de exercícios para você desenvolver a sua cognição, a sua criatividade. Eu escutava muitas pessoas dizerem que eu não sou criativo, e outros diziam, fulano é criativo. Eu sempre fui meio rotulado como uma pessoa criativa, desde a minha infância. Sempre fui inventando coisas, inventando, empreendendo. Me lembro que com 11 anos de idade eu já tinha um circo. Morava num sítio e eu fiz um circo lá. E eu era um dos palhaços. Para desenvolver, né? Para alegrar a turma, para agradar os meninos. E ainda ganhava um dinheirinho desse negócio todo, né? Um circo feito de... Meu Deus, era uma lona velha que meu avô tinha. Eu fechei lá um negócio assim e brincava lá com outro colega, Edinaldo. Ele já não está mais conosco. A gente carinhosamente chamava Tiquinho. E estava lá aqueles dois palhaços inventando, criando. Depois a gente fez esse projeto nas escolas públicas, as escolas municipais, para a criançada, e foi uma coisa que até hoje eu tenho como um princípio. Inclusive, esse projeto existe até hoje. Provavelmente agora, dia 12 de outubro, ele vai voltar à prática, que eu geralmente faço uma vez por ano, que é o Palhaço Tananã. Você já ouviu falar do Palhaço Tananã? Nunca ouviu falar? Não tem problema não. Ele não procura fama não. Mas ele
traz alegria para algumas crianças, pelo menos uma vez por ano, um projeto social que eu não deixei morrer, lá dos 11 anos de idade. Hoje eu estou com 49. Eita, meu amigo, já na casa dos 50. E esse é um projeto que muito me alegra de poder continuar, porque o riso, esse outro assunto, a palhaçaria, é outra coisa muito importante para nós trabalharmos as emoções, que é uma era que estão destruindo as emoções humanas. Bom, mas volta aqui. Em 2005 nós criamos 5 turmas de neurofitness, de neuróbica, na cidade de Mossoró, onde a gente foi fazer o experimento, o teste, né, para validar aquele processo. E eu fiquei encantado com o processo. Ele deu certo, deu tão certo. As pessoas, para mim, deram resultado. Eu tenho vários depoimentos. E até hoje, quando eu encontro com esses ex-alunos, hoje todo mundo já no mercado e tal, eu entendi que, de fato, a criatividade ela é uma potência que está em muitos amortecida, mas que você pode desenvolver. O programa nosso chama-se Ser Tão Inovador. A inovação, ela necessita da criatividade. Só que a criatividade sem a inovação é apenas um entretenimento. A inovação é a criatividade com nota fiscal. Portanto, aplicada à resolução de problemas. Inclusive, o nome do treinamento era esse: Neurofitness, a criatividade para a resolução de problemas. Não bastava só ficar fazendo joguinhos e brincadeiras para pensar diferente, mas para aplicar aquilo em algum lugar. E aqui eu trago essa fala para você. Você está aplicando os conhecimentos que você tem adquirido? Sim ou não? Não pode ficar só adquirindo conhecimento, faz faculdade, lê livro, assiste podcast e não põe em prática. É na aplicação do conhecimento que tu vai acelerar o seu aprendizado. E às vezes quando você vai aplicar, tu erra, né? Falha. Mas tem que, ao falhar, gerar um aprendizado para não repetir aquele erro. 2005, criatividade. Em 2017, eu resolvi entrar para o mundo do empreendedorismo, empreender. E o primeiro empreendimento foi uma empresa de consultoria e treinamento, na ocasião, chamada Brasil Protagonista, que inclusive existe até hoje. Em 16 de setembro de 2017, nós começamos esse projeto divulgando a Brasil Protagonista como um evento na cidade para trabalhar o empreendedorismo para criança, empreendedorismo para idosos, empreendedorismo para profissionais liberais, empreendedorismo para empregados, para que eles se tornassem intraempreendedores, e o próprio empreendedorismo empresarial, assim, por assim dizer, que é o mais conhecido, né? Quando se fala de empreendedorismo, se associa diretamente ao empresarial, mas não é só. E nós fizemos esse evento lá no Hotel Vila Oeste, na cidade de Mossoró. Foi fantástico para todos os que participaram. Eu montei uma comissão, um grupo ali para participar. Aprendemos muito com isso. Desenvolvemos muitas habilidades, muitas skills. E de lá até hoje, nós, até atualmente, realizamos um evento chamado Brasil Protagonista. Estamos aqui nos articulando para realizar a edição número 6, agora de 2025. Tudo indica que vai ser ainda esse ano. Se não for, vai ser no início do próximo ano, para que a gente possa continuar trazendo conteúdo, histórias de empreendedorismo e conexão. O networking brilhou para mim, o poder do networking, também em 2017, quando a gente criou esse projeto chamado Brasil Protagonista, inclusive com marca registrada. Brasil Protagonista me ensinou 2 coisas, que inclusive eu trago aqui para o programa. Que todo empreendedor, seja empresarial ou não, precisa só de 2 coisas. Ele precisa adquirir conhecimento, ele tem que ser um faminto de conhecimento, um sedento por conhecimento e por conexão. Conhecer pessoas, se conectar com pessoas. Principalmente para você ajudar essas pessoas. Não é para você ser ajudado. Isso aí é parasitismo. É o contrário, é você ajudar as pessoas. É o que a gente tem buscado fazer desde 2017. Em 2020, é outra data importante que eu quero aqui trazer. Vocês lembram, nós tivemos o problema da pandemia, né? Lembro que nós, já desenvolvendo essas habilidades, nós criamos um projeto social chamado Missão Reinício. Inclusive tem até hoje ainda o Instagram dele. Mas ele teve início e fim, era um projeto.
para ajudar as pessoas naquela época da pandemia. E aí eu consegui diretamente contactando mais de 400 profissionais. Eu acho que era 413. E isso foi em 2020. Eu só me lembro que era acima de 400. E joguei o 13 aqui porque eu acho que era mais ou menos isso. Entre psicólogos, terapeutas, professores e coaches. Criamos uma plataforma online e essas pessoas ajudavam naquela ocasião online, através de sessões de terapia, ajudando as pessoas naquele momento. E ali foi uma oportunidade muito legal, porque nós ajudamos 1.000, só não falha a memória, ela não vai talvez aqui ser precisa, mas era mais de 1.000 pessoas. Era entre 1.000 e 1.100, foi mais ou menos assim. Eu lembro que era um número bem pequeno depois de 1.000, era 1.100, 1.090, alguma coisa assim. E nós ajudamos essas pessoas com sessões online. Na época a gente usava o Zoom, era o que tinha para poder a gente utilizar. E depois veio o Meet e tal, mas o Zoom era o principal, né? O Zoom ele explodiu na época. Ajudar pessoas a saírem das condições que estavam para, em condições melhores, adquirir os resultados que precisam. Em 2020 também aconteceu algo interessante dentro da universidade, onde eu hoje exerço uma parte das minhas atividades profissionais. Eu comecei a trabalhar a área de inovação. Na prática, eu comecei a me conectar com empresas incubadas. E aí eu vi aquilo que eu estudava e via nos outros, e um pouquinho quando eu fazia, eu vi agora na prática com as startups, esses projetos disruptivos que alguns jovens, algumas pessoas têm para impactar a humanidade. Hoje, e continuo nesse trabalho até hoje. Hoje nós estamos com 30 startups dentro da universidade, que eu fico muito feliz de estar ali ajudando. Inclusive agora, a próxima semana, nós vamos ter um Master Action, um tipo de conhecimento que joga na ação para eles aprenderem uns com os outros. Fico muito feliz de poder ajudar e fazer parte de algum desses projetos que já explodiram aí no Brasil. Inovação. Nós nos conectamos com a inovação. E para fechar essa história, este ano, nós estamos trabalhando uma nova temática, que é a neuroeducação. Eu sempre fui apaixonado pelo cérebro, já deu para perceber, né? Lá em 2005, com os cursos de criatividade, estudei muito sobre cérebro na época, muitos exercícios neurais, como é que a gente poderia trabalhar com a neuróbica. Mas eu queria entrar naquele nível mais profundo. E aí nós estamos, neste momento, envolvidos em um mestrado em neuroeducação, para a gente aprender o máximo que nós pudermos nesse período, e também eu não vou parar, sobre o cérebro, como é que ele aprende, como é que ele guarda, como é que ele registra memórias, como é que ele reaprende, como é que ele desaprende, enfim, quais são os processos, tudo da anatomia do cérebro, tudo não, né, porque eu não sou médico, não vou entrar em detalhes que eu não possa interferir, mas apenas para compreender, mas principalmente através de técnicas, o que existe aí de tecnologia que nós podemos utilizar para desenvolver o nosso cérebro. Inclusive, toda a pesquisa que a gente está fazendo está sendo baseada no som. Tem muita pesquisa mostrando que o cérebro, dentro dos 5 sentidos, que são os canais principais que ele usa para aprender, o áudio, a audição, é o canal mais potente. Inclusive porque dentro do nosso cérebro tem frequências, chamadas brain waves. Tem umas frequências que, se externamente estimulada por alguma frequência, faz com que você entre em estados de aprendizados mais velozes. Ondas alfa, gama, beta, teta, cada uma dessas ondas, frequências no cérebro, te coloca em um estado de aprendizado distinto. São as frequências, inclusive, que você tem quando você está dormindo. São ondas distintas. Você aprende mais ou menos. Nós estamos validando isso, estamos pesquisando, já começamos a montar a estrutura de teste. Muita gente já fez por aí, mas eu não fiz, então eu estou fazendo. Adquirimos, inclusive, um equipamento tecnológico para monitorar o cérebro enquanto os sons são produzidos e estimulados. E como que isso interfere no meu processo de aprendizado. Olha que coisa interessante, né?
São 23 anos aí de incentivo, de busca, e aí agora eu estou na pancada de livros nessa área de neuroeducação. Uma pancada mesmo, de vídeo, de livro, de artigo, de tese, de dissertação. Mas tem que se aprofundar para poder ter mais conteúdo validado sobre o que a gente está discutindo. Tudo isso, eu resolvi hoje começar o programa falando disso, porque é o que está por trás dessa pessoa que está falando aqui com vocês, dessa interação que a gente tem e dos projetos que a gente realiza. Adquirir conhecimentos para impactar outros, para ajudar outros. Isso tudo por conta do primeiro assunto que eu coloquei aqui, que foi a logoterapia, que já demonstrou que o sentido da vida não está em você ficar em um ciclo olhando só para você, mas é adquirir, usar o seu potencial, os recursos e aquilo que você adquiriu para impactar a vida de outras pessoas, sem deixar de cuidar de você. Mas não olhando só para você, mas olhando para quantos que estão à sua volta que você pode impactar e deixar um legado. Nem que seja nos seus filhos, nem que seja neles. Bom, nós vamos para um intervalozinho, já já a gente volta para continuar o nosso programa.